Boa noite a todos. Não fiquem ansiosos para que termine logo a palestra, por favor. E lembrando que o tema foi sugerido através do e-mail, né? Que é a forma que a gente tem também da comunicação para que sejam feitas sugestões, críticas. A caixinha de sugestão fica logo ali na entrada do centro, para quem queira fazer de forma escrita, alguma crítica, algum comentário, alguma sugestão, estamos abertos a isso. E como também através do site, enviando um e-mail, como foi o caso dessa sugestão, desse tema que vamos tentar desenvolver. Ansiedade. A ansiedade, ela tem manifestações e limites naturais perfeitamente aceitáveis quando estamos à espera de uma resposta, quando estamos à espera de alguém, quando estamos por começar ou concluir um trabalho. O que causa em nós, normalmente, nessas situações, uma expectativa que não nos traz desequilíbrio, que está dentro do que pode ser considerado natural. Como ao iniciarmos um trabalho dessa ordem, a doutrinária, certamente todos nós que estamos aqui para abrir a reunião, realizar a palestra, que preparamos todo o ambiente para recebê-los, temos uma expectativa para que tudo que é o nosso desejo ocorra da melhor forma possível. E certamente temos, naturalmente, aquele friozinho na barriga, quando estamos por realizar algo e que tem uma expectativa por trás. E esse friozinho, ele é muito saudável. E por mais que o tempo passe e o trabalho seja feito já como uma rotina, o frio ainda permanece. E ele é um indicativo de respeito pelo que se faz. Quando esse friozinho desaparecer, essa ansiedade dessa forma, é sinal de que já não temos tanto respeito pelo que estamos fazendo. Então, dentro dessas situações, é natural essa vivência desse momento de ansiedade. Quando extrapola para reações físicas, que não nos deixam mais essas reações ter uma vida normal, pela constância com que se dá, tornando-nos uma pessoa com reações do tipo taquicardia, falta de ar, tremores, mãos sempre geladas, sudorese. Quando essas reações se tornam muito constantes por pequenas coisas, é onde já se constata, como Joana de Anjos diz, a ansiedade já no grau de doença. Já passou a ser uma doença, já não está dentro do que é normal. Essa presença dessa forma já excessiva já é caracterizada como uma doença. É a ansiedade neurótica, que nos põe sempre em estado de alerta. É como se vivêssemos a todo momento sempre na expectativa de algo que está por acontecer, que pode acontecer e que pode nem acontecer. Mas vivemos sempre nesse estado de alerta. O nosso corpo assim reagindo. E há, lógico, um desgaste. Há um sofrimento gerando aí a doença, como já dissemos. Dessa forma, essa ansiedade vai gerar em nós essa instabilidade, tanto emocional como física. Estaremos normalmente muito tensos, o nosso modo de conversar será expressivamente ansioso, queremos nessas horas falar tudo de uma vez só. Quando vamos escrever da mesma forma, isso se dá. Pulamos as palavras pela pressa, pela ansiedade de colocar tudo que estamos pensando. E isso de uma maneira geral no nosso comportamento. Essa ansiedade vai refletir num todo na nossa vida.
E como Noé muito bem introduziu o tema, falando que é a doença da modernidade, né, do nosso tempo, né, é a ansiedade. Por essa pressa que todos nós hoje em dia vivemos pela própria imposição desse mundo moderno. Então a ansiedade se tornou algo que, como alguns até consideram natural na vida, o que não deve ser considerado quando já está num grau de doença e a pessoa nem se deu conta ainda. Assim, nós, esse mundo moderno, vivemos sob muita cobrança. Os familiares nos cobram, temos as cobranças no trabalho, temos as cobranças da vida social, vivemos sob pressão. E a cada dia que passa, certamente, percebemos o quanto de responsabilidades a mais acabamos assumindo. São mais compromissos, são mais pendências, são mais responsabilidades. E à medida que vamos assumindo esses compromissos, vamos percebendo que o tempo que dispomos, muitas vezes, é um tempo insuficiente. E começamos então a viver o angustioso sentimento, desagradável sentimento de perceber que temos muitas coisas a dar conta e que nem sempre dispomos do tempo que gostaríamos para responder a todos os compromissos. E isso vai gerando um estado de angústia, de insatisfação, de incômodo muito grande. Temos, durante a nossa vida, que buscar a sobrevivência, temos que buscar cultivar bons relacionamentos. E como a sobrevivência é uma necessidade, manter os nossos relacionamentos de forma saudável também é importante. Isso gera em nós grandes preocupações. E essas preocupações vão se acumulando, vão se amontoando. E nesse amontoar de preocupações, vamos então, às vezes, em algum momento, cair em desequilíbrio. E esse desequilíbrio gera no nosso ser uma ânsia. Porque temos muito a responder, temos muitas coisas a dar conta, temos muitas preocupações e temos pressa de resolver tudo. E nessa pressa, essa ânsia surge. Então começamos a respirar pela metade, porque o corpo não aguenta. E começamos a respirar muito mal. Dor no tórax começa a aparecer, que é um dos sintomas também da ansiedade. Dor de cabeça, tontura, a falta de ar. Porque vamos justamente viver esse estado de sofreguidão pelo acúmulo de preocupações, pelo acúmulo de coisas que temos, de obrigações, e por essa pressa, por essa urgência em resolver tudo. Muitas vezes coisas, situações que não serão resolvidas da noite para o dia, que teremos que ter um pouquinho de paciência e aguardar. Não adianta ter tanta pressa para que as coisas aconteçam diante de determinadas situações, logicamente. Assim, nessa ânsia, aí chega aquele momento do fim de semana, que é a hora que podemos nos permitir um relaxamento e ainda temos inúmeras obrigações. O professor é um bom exemplo disso, né? E desejamos, e até colocamos como queixa, como gostaríamos de não ter tanta coisa para fazer e poder dormir um pouco mais, passear mais descontraidamente,
assistir a um bom filme e vamos desejando algumas situações de relaxamento, de descontração, que pelo acúmulo de coisas que temos, não nos é possível. E essa queixa vai se tornando algo constante no nosso comportamento. Sendo que, muitas vezes, por estarmos extremamente ansiosos, não nos programamos, apesar de todos os afazeres que temos a cumprir, não nos programamos para alguns minutos de relaxamento, de descanso, de refazimento. Porque a ansiedade, ela vem assim a nos obrigar. Como dissemos anteriormente, ela passa a nos comandar e tira a nossa estabilidade emocional e a nossa estabilidade física. É como se ela passasse a ditar a vida que iremos levar. E então, com a chegada do fim do ano, as férias se tornam mais desejadas. E lá vamos nós para o calendário, marcar cada dia que passa. Atestado clássico de um ansioso. Aquele que vive marcando os dias que sucedem no calendário. Pressa para que passe logo, para que chegue logo o que estamos aguardando. A ansiedade, nos tempos antigos, ela tinha uma causa muito voltada para as doenças e para as catástrofes naturais. Doenças porque não tinha-se a capacidade de diagnóstico e tratamento que existe hoje. As catástrofes naturais da mesma forma. Apesar de todos os recursos disponíveis hoje para que possam ser previstas, a gente sabe que Deus pode contrariar tudo isso quando Ele bem quiser. Todas as previsões, a ciência. Mas a ansiedade maior era gerada principalmente em cima desses dois fatores. Hoje, esses dois fatores já não geram tanta ansiedade nas pessoas. Porque ela parte primeiramente de nós mesmos. Por preocupações desnecessárias, por desejos incontidos, por ânsia de sempre mais estabilidade financeira, mais recursos que possam nos dar conforto, mais informação, e vamos a cada dia buscando formas, criando formas, desejos, necessidades que vão gerando em nós estados de alta ansiedade. Que nada mais é do que justamente essa projeção para o futuro. A ansiedade não nos deixa viver o momento presente. Queremos sempre viver o futuro, por aquilo, principalmente, que ele nos traz de incertezas. E vamos sofrendo por antecipação, preocupando-nos desnecessariamente, ficando ofegantes, muitas vezes até desesperados. Então a ansiedade é esse mal-estar, é esse incômodo que nos projeta sempre para o futuro. Se programar, se planejar é fundamental. Mas viver nessa angústia pelo futuro só nos faz mal, muito. E vai trazer os transtornos psíquicos e físicos. Sintomas, como dizemos, físico, falta de ar, tontura, dor de cabeça, fadiga. Os estudiosos relacionam uma média de 30 sintomas. Que às vezes nos dirigimos ao médico acreditando estarmos com uma doença grave
são as fobias, que é o estado em que acabamos adotando, onde há sempre uma tendência de nossa parte para as ideias trágicas. A pessoa altamente ansiosa, ela é sempre pessimista, ela está sempre pensando o pior, ela está sempre com ideias trágicas na mente. E essas reações são as reações psicológicas. A mulher não é uma constatação científica agradável, mas a mulher tende a ser mais ansiosa do que o homem. Primeiro, por uma questão hormonal. Quando que, no período pré-menstrual, o nosso cérebro ele fica privado de hormônios fundamentais para o nosso equilíbrio emocional. E nessa privação, nesse período, dos hormônios, acabamos por ficarmos, por assim dizer, mais vulneráveis à ansiedade. E a conhecida TPM se apresenta fortemente em nós mulheres. E por uma questão também, o segundo fator, por uma questão social, somos mais propensas à ansiedade. Pois que nós mulheres somos criadas desde muito pequena já com a permissão de expressar todas as nossas emoções. O homem, ao contrário, não. Porque é passado ao homem a ideia de que se ele se deixar levar por estados de ansiedade, expressando as suas emoções naturalmente, ele não vai ser bem aceito pela sociedade. Então, os dois fatores, o hormonal com o fator social. Nós temos essa propensão maior à ansiedade. Entre a ansiedade excessiva e a natural, podemos colocar como uma divisão bem estreita na análise de uma e de outra. Existem pessoas, que depende de cada pessoa, porque existem pessoas que lidam muito bem com uma vida agitada e cheia de preocupações. E parece que não se altera muito. Já outras, se tiverem muitas preocupações e se a vida for muito agitada, já se alteram muito, entrando nesse profundo estado de ansiedade. Então varia de pessoa para pessoa. Pesquisas também revelaram que 23% da população brasileira tem propensão a desenvolver ao longo da vida algum transtorno de ansiedade. Pânico, fobias, bem como o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, a ansiedade generalizada, e informa mais que as pessoas que têm a tendência a desenvolver algum destes transtornos da ansiedade têm também 4 vezes mais chances de desencarnar por conta de problemas cardíacos, pelo estado de tensão constante em que vive. Então, muitos transtornos alimentares, dependências químicas, têm a causa oculta na ansiedade. E aí, buscando amenizar tudo isso, nós, na tentativa de aliviar essa ansiedade, acabamos nos entregando a essas falsas soluções para esse estado de desconforto que vivemos. Álcool, jogo, compras compulsivas, sexo compulsivo, trabalho excessivo, é uma fuga. Conversar com alguém que não para de bater o dedinho no celular é ansiedade, é fuga. Tem pessoas que não conseguem parar para ouvir o outro, estão sempre conectados a alguma coisa.
forma de fuga, forma de alimentar a ansiedade também. A era da informação, a facilidade com que a comunicação se estabelece hoje no nosso mundo é notória. Foi uma das áreas que mais cresceu, que mais avançou, que mais apresenta rapidez nos avanços. A área da informação, que nos fornece e facilita a comunicação. Para ilustrarmos rapidamente, em 1801, quando estava acontecendo a guerra entre Portugal e Espanha, a notícia do Rio Grande do Sul para chegar que essa guerra estava acontecendo levou 3 meses. Chegando o capitão de armas ali no Rio Grande do Sul, logo declarou guerra contra os espanhóis e os vizinhos, sem saber ele que na verdade a guerra já tinha acabado. A lentidão da informação. O tsunami ocorrido em 2004 no Sudoeste Asiático já estava sob o conhecimento do mundo em menos de 2 horas por causa dos blogueiros, que passaram a informação detalhadamente em menos de 2 horas após o acontecimento. Então, a rapidez da informação no nosso mundo é notável. E isso gera uma ansiedade muito grande de nossa parte, porque queremos estar informados de tudo a todo tempo. É como se não nos permitíssemos estarmos desinformados. E certamente temos que nos informar, estarmos atualizados, mas sem que isso gere em nós um estado de doença. Que isso seja natural. E é necessário buscar o conhecimento, a informação. Nós, enquanto profissionais hoje, em todas as áreas, temos que buscar especializações, conhecimento específico para podermos trabalhar bem, exercer a nossa função. E que seja assim, para crescermos intelectualmente também. Mas que isso não gere essa ânsia, essa fadiga, esse mal-estar. Que essa preocupação possa se estabelecer muito de forma natural. Para acompanharmos, é necessário estarmos atualizados, para acompanharmos o mundo que está aí à nossa volta, rico de informações, rico de cultura, de muito a aprender. E assim, buscamos, com algumas posturas, amenizar essa ansiedade. Quando o tema ansiedade nos foi sugerido, a primeira imagem que vem é logo como se fosse um cartaz na nossa frente. Aluno que chega a ferir a consciência, que se rói ansiosamente. É uma busca para amenizar essa ansiedade. Nada ideal, mas que normalmente as pessoas fazem. Comer muito ou ficar sem comer. Dormir muito ou ficar sem dormir. Tem pessoas que quando estão extremamente preocupadas, e aí o estado de ansiedade se instala, ao invés de, como é uma grande maioria, sentir insônia, ela sente muito sono. Fuga. É uma forma que a gente escolhe de fugir daquele estado que estamos vivendo. A insônia também, as pesquisas já revelaram, o Instituto do Sono em São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, já constatou que a dificuldade maior de conciliar o sono, foi feito com pessoas com mais de 18 anos, está justamente na ansiedade na hora de dormir. Nos preparamos para dormir e viramos não sei quantas vezes na cama. Vamos ao banheiro várias vezes, nos dirigimos para tomar água e vamos buscando 1000 maneiras de adiar aquele sono. Ansiedade. Mais de 1,5 milhão de pessoas, brasileiros, dormem a partir dos 18 anos só à base de medicamento.
se busca para amenizar essa ansiedade. Mas existem formas mais saudáveis e muitas pessoas adotam isso. A prática de um esporte, atividade física regular, leitura, ouvir música, dedicar-se a uma arte. E dentro da proposta da doutrina espírita, oração e meditação. Muita oração e muita meditação para acalmar esse estado desconfortável, esse sentimento que nos atrapalha, que é a ansiedade. E a doutrina espírita, na sua grandiosidade de informações, de esclarecimentos, vem nos dizer que a ansiedade é a falta de confiança em Deus e em si mesmo. Por isso, essa apreensão, como se nós estivéssemos no comando de tudo, que Deus não interferisse em nada, que nós é que vamos resolver tudo e sabemos que nem tudo está ao nosso alcance. Providências devem ser tomadas, cuidados devem ser tomados, mas a gente também tem que entregar a Deus e confiar e acalmar. Bem-aventurados os aflitos. Jesus diz, está no Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que também, na sua leitura, no seu estudo, nos ajuda a acalmar a ansiedade. Então, essa confiança em Deus e em si mesmo nos ajudará a entender que é necessário confiar mais na providência divina, que nunca vai nos faltar. Atender ao convite de Jesus a cada dia a sua importância. O que temos para resolver hoje? O que é fundamental hoje? Vamos resolver. As providências de amanhã já foram tomadas, então acalmemos. Amanhã vamos resolver o dia de amanhã. A cada dia a sua importância. Vivendo o presente, saindo desse futuro que nos coloca, que nos empurra à ansiedade. O fim do ano chegando provoca em nós reflexões. Por tudo que tivemos a oportunidade de viver durante esse ano, que gostaríamos de ter vivido e que não gostaríamos de ter vivenciado também. E essa reflexão certamente pode provocar em nós também uma percepção de que criamos muitas situações, muitas preocupações que verdadeiramente eram desnecessárias, supérfluas e que nos trouxeram prejuízo, que dificultaram muitas coisas em nossa vida. Então podemos fazer uma programação para nós mesmos. No combate à ansiedade, buscar rever em nós o que estamos cultivando como preocupação que venha a ser desnecessário, que é supérfluo para o nosso bem-estar, que só nos faz mal, que só nos traz prejuízos. Fazer essa reprogramação, nos colocando mais confiantes em Deus. Joana de Ângeles, ela vem dizer da ansiedade, colocando como raiz primeira a culpa. A culpa, ela interfere em vários setores da nossa vida. E ela vem estar refletida também no estado de ansiedade neurótica. Essa culpa que pode ter razões dessa existência, ou que carregamos no registro do nosso inconsciente pelas nossas experiências passadas em outras existências. E que se apresenta no nosso comportamento nessa forma de ansiedade. Assim, o convite, a proposta da doutrina espírita é para lançarmos na vida dispostos, responsáveis, comprometidos com ela e com todas as nossas obrigações, mas lembrando-nos sempre
de desacelerar, de parar para respirar, de nos permitirmos viver o presente num momento de prazer, onde, como numa noite agradável como esta, apesar do compromisso já estar em cima da hora, erguer os olhos e apreciar o céu. Parar para respirar e sentir o ar entrar no pulmão, pisar numa terra molhada e sentir aquela terra em nossos pés. Ter paciência para ouvir o outro, sem pressa para que ele chegue logo no final da conversa. Ter paciência também para falar, quando alguém precisar de um esclarecimento nosso. E assim vamos desacelerando. E sermos bem acelerados no que realmente for necessário, no que for extremamente importante. Mas quando percebermos que estamos acelerados, apressados para o que não é tão significativo, a oração, a meditação nos ajudará a ter essa percepção que talvez ou certamente esteja nos faltando quando essa ansiedade se faz tão presente em nós. Como base para as reflexões sobre a ansiedade, buscamos os livros O Homem Integral, de Joana de Anjos, disponível na Biblioteca Bezerra de Menezes. Encontro Marcado, também de Emmanuel. Pão Nosso, também de Emmanuel. Ou melhor, O Homem Integral, de Joana. Encontro Marcado, Emmanuel. Pão Nosso, Emmanuel. E a base do estudo científico foi através da revista super interessante, revista Reportagem de Carro. Agradecemos a todos pela atenção, pelo respeito, e agradecemos também a quem indicou carinhosamente, assim nos dirigimos, a sugestão do tema, porque certamente o estudo foi muito agradável e nos beneficiou muito pelas reflexões que provocou em nós. Muito obrigada pela atenção de todos, por terem tido a paciência de esperar a conclusão da exposição, e desejamos um feliz retorno aos nossos anos.